Imagine só. Quando o assunto é ouro, a maioria das pessoas já espera ouvir elogios, recomendações entusiasmadas, aquela conversa de que é o investimento perfeito. Mas eu não vou fazer isso. Nunca fiz. E vou explicar por quê. Porque em breve muita gente vai descobrir da pior maneira possível uma verdade que vai custar caro. Uma verdade que não quero que você pague para aprender. Então vamos ser diretos, sem rodeios, do jeito que as coisas são. Há alguns anos eu disse algo que deixou muita gente furiosa. Chamei o ouro de pedra brilhante. Só isso. Nada mais. Não produz nada, não gera nada, e mesmo assim as pessoas se irritaram de verdade. Não entendem o ouro, não enxergam além do brilho. Mas não estou aqui para agradar, estou aqui para mostrar a realidade nua e crua. O ouro não cria valor. Ele só existe bonito, reluzente, mas vazio. E esse é o grande problema. Vamos comparar. Suponha que você tenha $2.000 para investir. Você pode comprar ouro ou ações de uma empresa sólida. Daqui a 10 anos, o ouro continuará sendo ouro. Não produziu nada, não gerou lucro, não evoluiu. Talvez valha mais, talvez valha menos, mas não fez absolutamente nada além de ocupar espaço. Agora, as ações? A empresa trabalhou, vendeu produtos, gerou lucros, pagou dividendos. O valor cresceu, os rendimentos se acumularam, e o que você tem é muito mais do que $2.000. Qual dos dois você preferiria ter? Qual realmente vale a pena? Alguns dirão, mas o ouro é seguro, protege contra a inflação, contra crises. Entendo o argumento. Até faz sentido, à primeira vista. Só que não é bem assim. A verdade é que o ouro não é um bom escudo contra a inflação no longo prazo. Os números não mentem. Em 1980, o ouro atingiu um pico de $850 a onça. Todos achavam que ia disparar, mas não disparou. Caiu. E caiu muito. Em 2000 estava valendo cerca de $300, uma perda de quase 65% em 20 anos. Nesse período, houve inflação sim, bastante inflação. E o ouro? Não protegeu ninguém. Enquanto isso, quem investiu em ações de empresas produtivas viu seu dinheiro multiplicar. O mercado de ações subiu, e muito. Enquanto o ouro perdia 2/3 do valor, as ações rendiam 10 vezes mais. Isso é proteção? É um desastre. Mas e entre 2000 e 2011? O ouro subiu, sim, de $300 para quase $1.900. Parece ótimo, não é? Só que nesse período tivemos a bolha da internet, a crise financeira de 2008, recessões. O ouro se saiu bem em meio ao caos. E deveria, certo? Afinal, é para isso que serve. Só que depois de 2011, ele despencou de novo. Caiu quase pela metade. Enquanto isso, as ações se recuperaram, subiram, e as empresas continuaram produzindo, lucrando, criando valor. O ouro é volátil e imprevisível. Sobe, desce, não há padrão confiável. Não é um porto seguro. É uma montanha-russa sem garantias. E tem mais. Guardar ouro custa dinheiro. Você precisa de um cofre, segurança, seguros. Tudo isso sai do seu bolso, reduzindo seu retorno. Compare com ações de uma boa empresa. Não há custo de manutenção. Na verdade, a empresa pode até te pagar dividendos. Enquanto o ouro te faz gastar para mantê-lo, as ações podem te render só por possuí-las. A diferença com o tempo se torna enorme. Outro ponto crucial: o ouro não tem valor intrínseco. Não há como calcular quanto ele realmente vale. Com uma empresa, você analisa lucros, fluxo de caixa, ativos, passivos. Dá para estimar um valor justo. Com o ouro, não existe isso. Ele vale o que alguém estiver disposto a pagar. É a teoria do maior tolo, você compra esperando que alguém pague mais depois. Isso não é investimento, é especulação. E especulação é jogo, é aposta. E em apostas, a maioria perde. Além disso, o mercado do ouro está cheio de interesses ocultos. Tem gente que vive dizendo que o mundo vai acabar, que a moeda vai desvalorizar, que só o ouro salva. Alguns acreditam nisso de verdade, mesmo que estejam errados. Outros só querem vender ouro para você. Estão lucrando com a sua compra. Não estão dando conselhos imparciais. Estão vendendo. Por isso, quando alguém disser que o ouro é a solução para tudo, desconfie. Quem está ganhando com isso é ele, não você. E tem uma última verdade, talvez a mais dura de todas: o ouro não gera renda nenhuma. Um imóvel alugado gera aluguel. Um título gera juros. Uma ação gera dividendos. Uma empresa gera lucros. O ouro? Nada. Zero. E renda é o que constrói riqueza ao longo do tempo. Quando você recebe dividendos, pode reinvestir, comprar mais ações que geram mais dividendos. É o poder dos juros compostos, a bola de neve que cresce sem parar. O ouro não faz isso. Uma onça hoje é uma onça daqui a 10 anos.
Se não subir, não rendeu nada. Enquanto isso, as empresas produtivas continuam gerando valor e a diferença só aumenta. No fim das contas, o ouro pode até ter seu lugar em alguns portfólios, mas não é o investimento mágico que muitos pintam. É volátil, caro de manter, não gera renda e depende da sorte de encontrar alguém disposto a pagar mais do que você pagou. Enquanto isso, empresas sólidas trabalham, produzem, lucram e criam riqueza de verdade. A escolha é sua. Mas agora você já sabe a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre melhor do que uma ilusão que custa caro. E aqui está a dura realidade. Quando a euforia passa, quando a poeira baixa e o mercado volta à razão, quem comprou ouro nos picos de pânico descobre que não está protegido, está apenas preso. Preso em um ativo que não gera fluxo de caixa, não paga dividendos, não inova, não emprega, não constrói nada. Enquanto isso, do outro lado, empresas como a Apple lançam novos produtos, a Amazon otimiza cadeias de suprimentos, a Microsoft domina a computação em nuvem. Elas não param. Elas não esperam. Elas trabalham, competem e evoluem, e é exatamente isso que faz o valor delas crescer, ano após ano, década após década. Pense nisso, se você tivesse investido $100 em ouro em 2001, hoje teria cerca de $600. Um retorno modesto, mas ainda assim um retorno. Mas se tivesse colocado os mesmos $100 no S&P 500, hoje teria mais de $350 mil. Não é um erro de cálculo. Não é uma exceção. É a regra. E a regra é clara, ativos produtivos superam ativos especulativos em quase todos os cenários, exceto nos mais extremos, e mesmo nesses, o ouro não é a solução mágica que muitos imaginam. Agora, alguém pode argumentar, mas e se o sistema quebrar? E se o dólar perder todo o valor? E se houver uma guerra mundial? Esses são cenários catastróficos, sim, e em situações assim, o ouro pode até ter algum papel como reserva de valor. Mas vamos ser honestos, se o mundo chegar a esse ponto, seu maior problema não será se o ouro manteve seu poder de compra, será se você ainda terá acesso a água potável, alimentos e segurança. E nesse caso, uma arma, um estoque de suprimentos ou habilidades práticas valerão muito mais do que uma barra de metal guardada em um cofre. O que realmente importa na grande maioria do tempo é o que funciona em condições normais. E em condições normais, o ouro é um péssimo investimento. Ele não acompanha a inflação de forma consistente, não se beneficia do crescimento econômico e, o pior de tudo, distrai você do que realmente importa: construir riqueza de verdade. Riqueza que vem de possuir partes de negócios que crescem, que inovam, que resolvem problemas reais. Riqueza que não depende da sorte de encontrar um comprador disposto a pagar mais, mas sim da capacidade de uma empresa gerar lucro, reinvestir e multiplicar seu valor ao longo do tempo. E aqui está o ponto crucial. Quando você compra ouro, está apostando contra o progresso. Está dizendo, implicitamente, que acredita que o futuro será pior do que o presente. Que a humanidade não conseguirá superar seus desafios. Que a inovação, a produtividade e o crescimento econômico não valem a pena. E historicamente essa sempre foi uma aposta perdedora. Sempre. Porque apesar de todas as crises, de todas as guerras, de todas as recessões, o mundo continua avançando. As empresas continuam criando valor. As pessoas continuam trabalhando, inventando, melhorando. E é exatamente isso que faz com que ativos produtivos, ações, imóveis, negócios sejam os verdadeiros motores da riqueza. Então, se você ainda está considerando o ouro como parte significativa do seu portfólio, pergunte-se: você está investindo ou está apenas se protegendo do medo? Porque no fim das contas, o medo é um péssimo conselheiro financeiro. Ele faz você tomar decisões baseadas em emoções, não em fatos. E os fatos são claros. Quem constrói riqueza de verdade não o faz comprando metais preciosos e esperando que alguém pague mais por eles. Faz isso comprando pedaços de empresas que trabalham, produzem e crescem, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. A escolha é sua. Mas agora você já sabe a diferença. E saber a diferença é o primeiro passo para não ser enganado, nem por outros, nem por si mesmo. Riquezas reais. E a verdade é que diversificação não se faz com ativos que não geram nada. Se faz com negócios que trabalham por você, que pagam dividendos, que reinvestem e crescem. Ouro não paga aluguel, não distribui lucros, não inova. Ele apenas fica lá, esperando que alguém um dia pague mais por ele do que você pagou. E isso não é diversificação. É apenas uma aposta disfarçada de estratégia. As pessoas dizem, mas o ouro é um porto seguro. Porto seguro contra o quê? Contra a inflação. Contra a incerteza. Contra o próprio medo.
Se fosse, os países mais ricos do mundo não teriam suas reservas em títulos de dívida, em empresas de tecnologia, em infraestrutura, não em barras de metal trancadas em cofres. Eles sabem que segurança de verdade vem de ativos que produzem, não de ativos que só brilham. E não me venham com a desculpa de que o ouro sempre teve valor. Claro que teve. Assim como a prata, os diamantes, os selos raros e as garrafas de vinho antigo. Mas valor não é sinônimo de retorno. Você pode ter algo valioso e ainda assim perder dinheiro. Basta comprar no momento errado, vender no pânico ou simplesmente esperar décadas para ver algum ganho real. Enquanto isso, quem investiu em empresas que resolvem problemas reais, que atendem necessidades humanas, que escalam com o tempo, viu seu patrimônio se multiplicar. Não porque tiveram sorte, mas porque escolheram a produtividade em vez da estagnação. Agora pense nisso. Quando você compra ouro, está apostando contra o progresso. Está dizendo, implicitamente, que o mundo vai piorar, que as empresas vão falir, que os governos vão ruir, que a inovação vai parar. Mas a história mostra exatamente o contrário. Mesmo nas piores crises, as melhores empresas se adaptam, crescem e criam valor. Enquanto o ouro, mesmo nos melhores momentos, não passa de um peso morto no seu portfólio. E não se engane, o mercado de ouro é manipulado. Não estou falando de teorias da conspiração, mas de fatos. Bancos centrais compram e vendem ouro para influenciar preços. Fundos especulativos apostam em movimentos de curto prazo. E os pequenos investidores? Ficam à mercê de tudo isso, comprando na alta e vendendo na baixa como sempre. Enquanto isso, quem investe em ações de empresas sólidas tem o controle. Pode reinvestir dividendos, aproveitar quedas para comprar mais, acompanhar o crescimento dos negócios. Ouro não dá essa opção. Ouro não negocia com você. Ouro não se importa. Se você ainda insiste em dizer que o ouro é diferente, pergunto: diferente do quê? De um imóvel que gera renda? De uma ação que paga dividendos crescentes? De um negócio que aumenta sua participação no mercado? Essas coisas têm valor intrínseco porque produzem algo. Ouro não produz nada. Ele só tem valor porque alguém, em algum lugar, decidiu que ele tem. E essa decisão pode mudar a qualquer momento. Então, antes de colocar seu dinheiro em algo que não trabalha por você, pergunte-se: o que você realmente está comprando? Segurança? Ou apenas a ilusão dela? Crescimento? Ou apenas a esperança de que alguém pague mais amanhã? A escolha é sua. Mas lembre-se, no longo prazo, os fatos não mentem. E os fatos mostram que quem enriquece de verdade não aposta em metais. Aposta em pessoas, em ideias, em negócios que transformam o mundo. E se você ainda duvida, faça um teste simples. Pegue o dinheiro que gastaria em ouro e invista em uma empresa que você admira. Uma que resolva um problema real, que tenha uma equipe competente, que cresça ano após ano. Depois, espere 10 anos. Compare os resultados. Aposto que você não vai se arrepender. Porque no fim das contas, riqueza não se constrói com o que não cresce. Se constrói com o que trabalha, mesmo quando você está dormindo. O tem esse poder mágico. Grandes líderes, príncipes e até mesmo muitos dos mais extraordinariamente bem-sucedidos da história pensaram o mesmo. E eu lhe digo, eles estavam errados. O ouro não é a resposta. Não é o caminho. Então preste atenção. Não deixe que o medo guie suas decisões de investimento. Não permita que os fanáticos do ouro o convençam de que o mundo está acabando, porque não está. O mundo continua girando, as empresas continuam produzindo, a inovação não para, e se você investir nisso, na produtividade, no progresso, nos negócios, você prosperará. Fará mais do que prosperar. Mas se apostar no ouro, se basear suas escolhas no medo e na especulação, ficará para trás. Essa é a dura verdade, e você a aprenderá cedo ou tarde. A questão é, vai preferir ouvi-la agora ou pagar o preço mais tarde? Deixe-me fazer outro paralelo. Imagine que você possui uma fazenda. Todo ano, essa fazenda produz colheitas, soja, trigo, o que for. Você vende o que colhe, lucra e no ano seguinte, planta novamente. Mais colheitas, mais renda. Essa fazenda trabalha para você, cria valor, gera riqueza ano após ano. Agora, imagine que em vez disso você possui uma pilha de ouro. O que ela produz? Nada. Não pode comê-lo, não pode usá-lo para gerar renda, não faz nada além de ficar parado, esperando que alguém um dia pague mais por ele. Qual dos dois você preferiria ter? A fazenda produtiva ou o monte improdutivo de metal? Para mim, a resposta é óbvia, e deveria ser para todos. Mas, de alguma forma, as pessoas se confundem. Pensam que o ouro é especial, mágico, diferente. Não é. É apenas mais um ativo improdutivo. E ativos improdutivos não criam riqueza com o tempo. Só as atividades produtivas fazem isso. Só os negócios que geram valor.
Só os investimentos que se multiplicam. Essa é a verdade fundamental, e o ouro a ignora. Quando o alerto sobre o ouro não é por teimosia ou má vontade. É honestidade baseada em décadas de experiência em dados na realidade. E a realidade é clara, o ouro decepcionará. Os preços podem subir por um tempo, os retornos podem parecer atraentes, mas no fim, você aprenderá essa lição da pior maneira? A menos que comece a investir com sabedoria agora. Invista em inovação, em negócios reais, em valor tangível. Esse é o meu aviso. Esse é o meu conselho. Essa é a verdade sobre o ouro. Quando penso no que quero deixar para trás, não são apenas números em uma conta bancária. São lições, princípios, sabedoria. E uma das mais importantes é: não corra atrás de miragens brilhantes. Não se distraia com a especulação. Concentre-se no que realmente funciona. Negócios sólidos, boas gestões, mercados em expansão, visão de longo prazo, paciência. Foram essas coisas que construíram minha fortuna, que ergueram a Berkshire Hathaway, que criaram riqueza para milhões de investidores. O ouro não fez nada disso. Foi apenas um ruído de fundo, uma distração. E não quero que você se distraia. Não quero que desperdice seu dinheiro em algo que não entrega resultados. Então, por favor, ouça este alerta. O ouro não é a resposta. Não o salvará. E o decepcionará mais cedo do que imagina. Cuide de si mesmo. Invista com inteligência. Aposte na produtividade e não no medo. E lembre-se, o melhor investimento que você pode fazer é em empresas que criam valor, não em metais que apenas brilham. Essa é a verdade. A dura verdade sobre o ouro. E espero de coração que você a leve em consideração. Porque no fim, não são as escolhas fáceis que constroem legados. São as escolhas certas.